Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Além. Meu nome é Ciane Meneguzzi Pistorello, estou com a minha colega Neuza Piccoli Fante e hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito importante, uma pessoa que traz um divisor, assim, digamos, de conhecimento, de muito aprendizado na parte, né, da arqueologia, da escultura, é o Frei Celso Bordion. Primeiramente, quero te agradecer por ter aceitado o convite, de estar conosco e dizer que também que eu, desde muito pequena, acompanho o seu trabalho. Obrigada por vir. Eu que agradeço, mas vê como eu sou velho já, né? Desde pequeno você me acompanhava. Já. Não vamos falar de idades aí, que me compromete também minha idade, mas sempre me acompanhei também. Acho muito legal isso, desde do museu, né, dos Capuchinhos, eu acho que foi foi aberto ao público dia 6 de dezembro de 2000. Pois é. E ali eu estou há 25 anos seguidos ali. A minha primeira estadia em Caxias foi 94 até setembro de 97. Depois retornei a Roma para fazer o doutorado em arqueologia. E depois, em 2000, retornei com o título de doutor em arqueologia. E aí decidi, não, no ano 2000 tem que inaugurar o museu, abrir o público. E abrimos. Então, eu lembro dessa data, então. Eu lembro que nós fazíamos passeios, íamos lá com a escola. Muitas pessoas passaram por ali. Gente que hoje é adulta, que é profissional, muitos funcionários, muitos colaboradores que aprenderam restauro, coisas de museologia, que hoje estão atuando por aí, né? Que legal. É uma alegria lhe ter aqui, Frei Celso, pelo ser humano que és, pelo trabalho que desenvolve. Então, muito obrigada por ter aceito esse convite. E nós vamos entrar um pouquinho no início da carreira, isso, claro. Em tudo que a gente fica curioso para saber. Onde me convida, eu vou. Ai, que legal. eu nunca nego, assim, procuro sempre atender. Me convida, eu vou. Qualquer lugar, não tem problema nenhum. Não tem preconceito, não tem problema nenhum. E como é que foi a infância? Como é que foi a sua infância? A infância, ela é bem atípica, né? Assim, no sentido que a minha história de família, assim, eu com 3 anos e meio fui morar na colônia com a minha avó. Olha. Por quê? Porque a minha mãe, morava na cidade e poucos anos de casada, ela lavava roupa para fora nas sangas, né? Nos riachos. E ela pegou tifo. Nossa. E ela tinha 3 filhos, uma menina e 2 meninos. Aí ela, aquele tempo, ia para o hospital, tinha um prédio, um anexo separado, o isolamento, que as pessoas iam para lá para morrer. E ela foi, né? E ela deu os meninos para o vô paterno e a menina para a avó materna. Olha. E daí, o que aconteceu? Depois ela conseguiu, pela fé dela, o pai a visitar e coisa e tal, e ela rezava muito e pedia a Deus, ela conta a experiência dela. E aí, quando ela foi buscar, os meninos foram tranquilos, voltaram, e a menina era de colo, minha irmã mais velha. E aí ela não reconheceu mais a mãe, e ficou com a avó, e a avó criou. Quando ela tinha 16 anos, ela veio na cidade visitar a mãe. Era uma viagem, era longe. 60 quilômetros, demorava um dia. Nossa. Daí eu vi lá, me enrabixei na minha irmã, porque eu não conhecia ela. E eu tinha 3 anos e meio, eu era o 9º filho já depois, né? Nós éramos 10, tinha mais, né? 10, então. Éramos 10. A mãe, depois do tifo, ela teve mais 7. E eu sou o 9º. E aí ela disse, mãe, deixa ele comigo. Às vezes, naquele tempo, as moças não podiam sair sozinhas, né? Sim. E muito mais na colônia. Às vezes tem que sair, ele vai comigo, me faz companhia, e o Paulo já tá lá na casa da avó, outro meu irmão um pouco mais velho que eu. E aí fomos, eram 3 na casa da avó. E eu me criei dos 3 anos e meio até os 7 e meio, na colônia, na casa da minha avó. Na avó paterna. Na avó materna. A vovó Ângela, né? Com a irmã. Com a irmã mais velha e meu irmão, que era um pouquinho mais velho que eu. E daí lá, então, os primos eram meus irmãos, os tios eram meu pai, que me corrigiam, que botavam limite. A avó era severa, mas ela era muito atenta, assim, ela nunca me bateu, né? Já a tia, de vez em quando, a minha irmã também passou a vara. Mas porque eu era quietinho, mas eu era traquinho, né? Eu fazia tremendo. E daí, então, lá no meio dos animais e trabalhando sempre trabalhando. Desde pequeno, eu me lembro que a gente recebia responsabilidades, né? Por exemplo,
a minha responsabilidade era cuidar das galinhas e dos pintinhos. Olha. Botar chocar e coisa e tal, recolher os ovos, eu fazia isso com muito gosto. Então, porque até hoje eu gosto disso, porque eu tenho aqui no convento, espero que a vigilância sanitária não implique, né? Eu tenho as minhas galinhas e minhas garnizés, eu adoro esses bichos, sabe? Eu acho que eles são muito inteligentes, eu gosto. Isso é da minha infância. Então, aos 7 anos e meio, volta para a cidade e vamos estudar. Vamos estudar, porque não é para ficar na colônia e coisa e tal. Aí eu volto, eu e meu irmão voltamos, a minha irmã logo em seguida casa, né? Lá e com um agricultor, ficar por lá. E aí eu chego em casa, o que acontece? Todo mundo é estranho já para mim. O pai... Não é a mãe ia visitar a gente a cada 6 meses, uma vez por ano, né? Nossa! Era difícil da vida. Não era dinheiro familiar não tinha. aquilo. E daí eu tive que me habituar, me acostumar, né? Outra E tive que forma fazer de amizade. conviver. O primeiro dia de escola já briguei, me peguei com o guri, rolei no chão, sujei o guarda-pó, que era um jaleco branco. Eu imagino. Então, tu vem do interior difícil. e os guri gozam, né? Aquele lá é colono, aquele lá é grosso, veio da roça. E daí eu já não aguentava, né? Então, assim, foi, mas é a vida. É a vida. E começa por aí, né? Esse aprendizado de cuidar das flores também de lá. Da avó, da tia, né? Da avó. Plantar, tinha muita coisa de plantar flor, cuidar das flores. Da horta, tinha a horta cercada, né? Porque tinha as galinhas soltas, os animais. Então a horta era cercada. E na roça, colher, todas essas coisas eu aprendi lá, vivi essa experiência forte. Dos 3 anos e meio aos 7,5. Olha, Bastante. vê que importante isso. Foi uma fase que demarcou tanta coisa Sim, na vida dele, que hoje ele cuida das flores, da horta, dos animais. Exatamente. Exato. Por isso que eu digo, não privem as crianças pequenas de tocar na terra, de se sujar, de brincar com os animais, de ir na colônia, de subir em árvore. É verdade. De observar a natureza, sabe? Porque isso tudo vai ficar, até os 5 anos de idade, 6, eu acho que fica, tudo que for semeado fica, e depois se planifica para o bem ou para o mal, né? É verdade. Depois E aí foi estudando ali na região, qual que era a daí região? eu frequentava uma escola primária, né? Até a 4ª série, era 2 quadras da minha casa. Eu ia de pé no chão para a escola, nós não tínhamos calçado. Mas eram pobres. Pobres. É a periferia da cidade, uma escola Doutor Getúlio Vargas se chamava, era tipo uma brisoleta, assim, sabe? Aquelas bem antigas. E daí depois da 5ª série, no colégio estadual mais longe, tinha que caminhar bem mais, né? E depois o ginásio, né? O ginásio, que eram 4 anos, fazia admissão ao ginásio. Se não tivesse média 7, não entrava no ginásio. Como se fosse um vestibular. Então. Exatamente. Depois do 2º grau, a mesma coisa, nós chamava 2º grau, né? Ou clássico ou científico. Daí já direcionava para as humanas o clássico, para as técnicas o científico. E também tinha exame de seleção. Escola pública sempre estudei. Nesse processo todo, o desenho veio antes? Não, depois? veio ali pelos... Quando eu comecei a frequentar a escola, comecei a desenhar, decorar os cadernos com flor, com bichinho, desenhando. E aí as professoras sempre incentivavam, porque elas queriam ver os cadernos mais bem enfeitados, davam nota. É verdade. E a gente fazia trabalhos de arte, fazia o cartão de Páscoa, de Natal para dar para o pai e para a mãe, porque a gente não tinha outra coisa para dar, só um cartão, né? Sim. Presente para o pai e para a mãe não dá, dava um cartão todo colorido com lápis de cor e coisa e tal. E aquele dia a gente dava um abraço do pai e da mãe, né? Pensa, uma vez por ano. Porque não tinha essa coisa de carinho, de pegar no colo. E as famílias eram grandes, né? Imagina. E eu me lembro que o meu irmãozinho mais novo, o 10º, às vezes a mãe pegava ele no colo porque ele chorava, né? Nós, tá no colo da mãe, o bebezinho, vai crescer, coisa e tal, né? Porque a gente ficava adulto muito cedo, né? No sentido de responsabilidade. Não é um mal também, né? Sei lá, talvez seja. Era um jeito diferente de criar. Era um diferente de educar e criar. Era a época, o período, era aquela... Mas também 9, né? Como é que a mãe... 10, então imagina, né? E muito cedo uns foram saindo, né? Foram embora, foram trabalhar lá fora, foram para E o senhor sempre manteve contato? Conseguia? Não. Porque era tudo muito longe, difícil, né? Sim. Mas eu ia todas as férias eu ia lá para minha avó. Ia para em dezembro e voltava só em março para a cidade. Olha. Até os 14, depois não quis mais ir. Continua sendo a casa lá por um longo tempo. Né? Continuou sendo.
E aí fez o ginásio, fez o Fiz segundo grau. E daí no segundo, foi assim, servi o exército também nesse meio tempo. Com 18 anos, eu estava no segundo ano do segundo grau, com 18 anos. Aí é obrigado a servir o exército. Não tinha, em 1973, eu servi o exército. Não tinha, filho de operário, filho de agricultor, todos serviam o exército. E o senhor serviu aonde? Lá no 13º Grupo de Artilharia de Campanha em Cachoeira do Sul. E aquele ano eu perdi, fui reprovado por falta. A gente faltava muito, tirava guarda, tirava plantão, tinha exercício de campo, ficava uma semana fora acampado no meio do mato, no campo, né? Então perdi. Daí, nesse segundo ano, para o terceiro ano do segundo grau, eu já participava de grupo de jovens, né, na igreja. Eu comecei gostava dos padres que tinha lá, eles eram muito jovens, dinâmicos, e reuniam a gente, faziam caminhada, cantavam, a gente fazia muita coisa. E aí um dia eu comecei a despertar para isso, né? Se eu fosse um outro tipo de vida e coisa e tal, né? E daí conheci São Francisco, daí a partir daquilo. Mas nesse entremeio ali, eu tinha a minha irmã do meio, que ela fez a Escola de Belas Artes. E ela deixava eu pintar, pegar os materiais dela, desenhar, esculpir, incentivava. Isso na adolescência? Na adolescência, 14, 15 anos, né? Tá. E depois eu continuei sempre desenhando por conta, né? Então tinha uma irmã focada. Tinha uma irmã que me deu toda a força. E era mais velha? Era do meio, são 3 irmãs, 3 mulheres e 7 homens na minha família, né? Entendi. Abriu as portas, olhar para ela, ver as tintas aí. As tintas ela deixava e não se importava, que eu às vezes estragava também algumas coisas nela. Estragou as minhas goivas de esculpir, foi lá esculpir aquela madeira dura, estragou a lâmina e coisa e tal. Mas assim... Mas aprendeu, aprendindo, né? Foi. E foi estudar quando, assim, nessa parte mais focada nas artes, assim? Foi aprendendo... No seminário, quando eu entrei, daí os superiores sempre diziam, desenha, pode desenhar, pode pintar, não proibiram, né? Mas não tinha, assim, um incentivo. E quando eu comecei a estudar mesmo desenho, comecei a frequentar o ateliê livre da prefeitura em Porto Alegre, tinha que fazer um teste também para entrar, né? Não entrava assim mais, né, na época. Eu fiz e passei, então eu comecei a estudar desenho, mas estudar com professores artistas mesmo, né? No período da teologia, porque eu fui para Porto Alegre em 79, comecei a teologia e comecei o ateliê livre no final de 79. Em que ano que o senhor entrou no seminário? 1976, em Flores da Cunha, e vinha todas as noites para Caxias para fazer filosofia na universidade, que estava começando. Nós vinha de ônibus comum, saía às 6h30 da tarde, era um pinga-pinga até chegar aqui. Depois chegava às 7h30. Essa estrada muito bem. Às vezes ia pela estrada velha, às vezes e aí eles iam pegando os estudantes. Depois, na volta, a mesma coisa. Eles pegavam primeiros da universidade às 11 da noite, os do Madre Emilda, os do Carmo, do São João Batista, lá no fundo, né? Nossa, iam largando pelo caminho. E aí a gente chegava 00:30 em casa, todos os dias, inverno, verão, 2 anos. Foi a filosofia, o bacharelado. Aí depois o noviciado, que é um ano mais fechado, mais interno, mais de oração, de estudo, ver se é essa vocação que tu quer, os votos simples, PUC Porto Alegre. Olha. Aí em 79 estava na PUC em Porto Alegre, foi 4 anos de teologia, 1 ano de estágio, mais 5 anos. Nossa. Mas nesse meio tempo, desenvolveu alguma coisa na arte? Sim, desenhei muito, fiz vários cursos com professores. Conseguia e daí equilibrar os dois. Foi. E daí tem professores que eu recordo, que eram excelentes professores, Ana Isabel Lovato, professor Clébio Soria, que já morreu, o Wilson Alves, a Nete Abarno, tinha vários, né? Então eu deixei. Depois, o que aconteceu? Eu me ordenei, né, padre, fui ordenado padre. Eu queria continuar estudando. Não, tu vai trabalhar na pastoral, vai lá para São José do Norte, numa paróquia lá em São José do Norte. Em que ano o senhor se ordenou? 1984. Na minha cidade, na igreja onde eu fui batizado, onde fiz a primeira comunhão. E aí foi... Que essa igreja, quando era uma capelinha, o meu avô Bordinho era o
que era o sacristão que cuidava da igrejinha. Olha só que história linda! E aí não... E esse avô queria um filho padre, e nenhum filho foi padre. E quando o senhor falou que ia seguir, né, a vida religiosa, como foi isso? Eu não falei para muita gente, porque era só gozação, né? Gozavam, era muito... Eu falei para algumas pessoas, mas chegou no último ano do segundo grau, todo mundo estava sabendo, da metade do ano em diante. E era aquela gozação, porque não sei o que, porque não sei padre. E faziam piadinhas, não dava bola, né? Mas os colegas, não os familiares. Não, os familiares. A mãe disse assim, eu faço gosto, eu vou ficar muito feliz se for padre. Mas se não der certo, volta para casa. Olha, que legal. Tu tem que ver se é isso que tu quer. Dou todo o apoio, fico feliz, e tu tem que ser feliz naquilo que tu escolheu. Tinha uns irmãos meus que não queriam. Tinha o meu irmão mais velho que, ele era meio revoltado com a religião, ele não queria. E era meio mais na linha, ele tá indo mais para a linha espírita, sabe? Assim, não tenho nada contra, até respeito muito. Mas assim, o Nelson, ele não queria. Ele queria que eu fosse arquiteto, que eu fosse trabalhar na Corsan, que nem ele. Ele trabalhava com solda e coisa e tal, era mais simples, né? Mas ele queria que ele tinha um sonho para mim, mas não era o meu sonho. Exato. Mas sempre me dei bem com todos eles. Daí me ordenei, foi uma festa bonita, e depois fui trabalhar 4 anos em São José do Norte. Daí eu praticamente parei um tempo de desenhar, mas depois eu ia a Rio Grande, na Escola de Belas Artes, depois continuei a minha trajetória, sempre pedindo, né, porque os superiores, eles não, se tu não propõe alguma coisa, não tem um projeto, eles não vão dizer, vou te liberar. Sim. Aí fui para o Rio, né, em 1988, retornei de São José do Norte para Porto Alegre, onde fiquei em uma casa de inserção num bairro pobre, na Vila São José, perto do Morro da Cruz, com 2 estudantes de teologia. Fiquei 1 ano lá, morando numa casinha, dando aula na PUC de ensino religioso, cultura religiosa, mas não era aquilo, né? Aí propus ir para o Rio, para a Escola de Artes Visuais, né? Do Parque Lage. Aí, não sei por que, autorizaram, aí eu fui. Olha e lá, só. então, comecei a estudar artes. O Parque Lage, nos anos 80 em diante, era um celeiro de novas linguagens e coisa e tal, né? E foi muito bom aquela experiência no Rio. O Rio não era o que é hoje, né? Sim. O Rio, eu pegava ônibus, andava de noite, nós ia com os amigos na Lapa comer uma pizza, tomar um chopp. Hoje não. Depois eu voltei em 97, lá já não era o mesmo daquele que eu vivi em 99, 97, 99. E mesmo em termos da arte, eu dei um salto, né? E lá conheci uma professora querida, a Teia. Quer dizer, eu sou ateia. Eu disse, não tem problema, professor, não diz nada para mim. Mas o que tu tá fazendo aqui? Tu é freia. Vai para a Europa, vocês têm convento em tudo quanto é lugar. Vai estudar arte lá. Disse, mas não vão deixar, já me deixaram vir para cá. E aí, pede, né? Eu fui pedir, já tem, né? Eu pedi eles deixaram. Olha! E aí eu fui, assim, na questão de 1 mês, fui fazer as malas, passaporte e ir para Roma. E aí lá eu queria estudar restauro, mas já tinha estudado no Rio restauro, bastante aula de restauro, arte, técnicas, tudo, né? Tudo que eu podia eu pegava, eu ia, eu estudava. Foi um ano e meio assim intenso, né? 1 ano e meio. Aí chego lá, era difícil entrar no curso de restauro em Roma, no Instituto Central de Restauro, complicadíssimo. Aí fui para arqueologia paleocristã, por quê? Porque ali eu podia estudar técnicas da pintura, podia estudar arte, história da arte, cristianismo primitivo, arquitetura primitiva cristã, a epigrafia, a iconografia, a patrologia, todas essas coisas aí. E daí eu direcionei tudo para arte. E comecei a fazer cursos de iconografia nas férias. Então, nas férias, 1 mês eu fazia cursos, 1 mês eu trabalhava para ganhar um dinheiro e 1 mês eu viajava, que era quase 3 meses de férias, porque lá as férias começam em julho e vai até final de setembro. Não tem férias como nós, é diferente o período lá. Então, aí eu fui buscando o que eu queria, conscientemente que eu queria. Porque se eu ficasse esperando, sentado, não aconteceria nada. Né? Mas te habilitou a dar esse cuidado com livros. Muito. Não, vivi visitando museus e coisa e tal, né? E visitando mesmo o Instituto de Arqueologia nosso, é fabuloso, lá em Roma, né? Bem no centro, perto de Santa Maria Maior ali. Nossa, no Instituto de Arqueologia Paleocristã, Pontifício Instituto. Nossa, o que eu vi, tem muita gente que nunca vai ver.
Olha. Porque são coisas reservadas e são coisas que Sim. lá nos interiores das catacumbas. Quando a pessoa vai a Roma, visita São Calixto, Santa Priscila, Domitila, é um pequeno percurso, assim, algumas galerias. Mas São Calixto, por exemplo, tem 24 quilômetros de galerias. Meu Deus. Nossa. Meu Os Deus. planos sobrepostos. Então, pinturas, sarcófagos, placas de metal, inscrições, vidros dourados, moedas. Assim, é uma história toda que tem ali, né? E como essas catacumbas ficaram durante muito tempo, digamos assim, do 6º século em diante, já nem se venerava os mártires mais lá. Sim. Então desmoronaram, ficaram escondidas. Só pelo 1700, 1600 começaram de novo. Então preservaram toda essas histórias, esses fragmentos da história nesses cemitérios subterrâneos, né? Que era um jeito comum, um jeito simples e barato de sepultar, né? Uhum. Embora tivesse ambientes, cubículos muito elaborados e famílias ricas que faziam as capelas de família, mas é debaixo da terra também. Os pobres eram gerar um lóculo, um buraco na parede, botavam uma placa, enrolavam um lençol, às vezes tinha uma inscrição. Mas a gente dá para aprender, mas aprendi muito. É uma riqueza enorme tudo de isso. informações, né? Nossa. Aí tu vê toda a história e refaz ali do ponto de vista dos cristãos e dos que não eram cristãos, porque lá não sepultavam só cristãos nas catacumbas. Né? E também não era lugar de refúgio, era lugar de sepultamento e veneração aos mortos. Ninguém morava dentro das catacumbas. Isso é um falso histórico que se propagou muito. Outro falso histórico importante que a gente tem que tirar da cabeça, que os imperadores foram sempre atrozes perseguidores dos cristãos. Não é verdade. Olha. Não é? Teve 3 perseguições com o edito, mas quando os cristãos aprontavam e alguém denunciava, então prendiam as lideranças, né? E interrogavam. Não era por conta da religião, era pelas atitudes. Pelas atitudes. Como hoje deveria também ser assim. Não importa se tu é católico, se tu é evangélico, se é o que tu fez errado, tem que responder diante da lei. Tu é cidadão. Não, mas o cara, porque é cristão, você vai dar um jeito. Não tinha. E assim, e a pessoa era interrogada e o que acusava tinha que comparecer diante, né? Olha. Pra dizer, olha, ele fez, né? Então, Pesado. E aí, geralmente, tinha assim, ó, eles não tinha 2 coisas que o cristão, ele não apostava, não dizia, você é cristão? A pessoa, sou. Aí você abjura desta fé? Não. Então, condenado. Olha. E aí tinha os autos, né? Porque os romanos eram muito corretos na lei, né? Tinha os autos, né? Do processo, que era escrito e arquivado no arquivo público. Então, muitos processos foram resgatados pelos próprios cristãos. Qualquer cidadão livre podia ir lá e pedir uma cópia e guardar. Olha que legal. Então, muitos atos de mártires, de pessoas que foram condenadas, tem os autos e tem os verbais. Os verbais e os autos. Os verbais são esses do processo. E os autos é aquilo, como ele se comportou diante do martírio. Então, cristão estava lá e viu e escreveu. Ele aceitou, foi degolado, foi lançado. Então isso a gente estuda tudo isso, né? Nossa. Então, assim, não foram perseguidores todo o tempo. Em todo o império, né? Teve só 3 editos que foi todo o império. Mas era porque tinha algum problema. E depois também, aquela história que também a gente vê uns filmes, né? Nero não botou fogo em Roma, né? Sério? Ele nem estava em Roma quando Roma pegou fogo. Olha, eu tô chocada, não sabia. Inclusive, quando o Nero e toda a família dos Césares, que foi uma dinastia toda que terminou com Nero, né? Depois veio os Flávios, né? Que era uma outra dinastia. Os Césares, foram todos denegridos pelos Flávios que escreveram a vida dos 12 Césares. Então eles denegriram os Césares. Suetônio escreveu sobre encomenda uma biografia de todos eles, atribuindo aos Césares, os descendentes de César, todo tipo de criminalidade. Não eram santos, não eram. Sim. E um monte de mais coisa. E Nero não era tudo aquilo que diziam dele, né? Então, Olha. Ele tinha aquela mãe dele, aquela Agripina, que era um demônio, né? Mas ele não... e que manipulava ele. Mas assim, ó, ele abriu os jardins da Almus Áureas, que é ali para cima do Coliseu, ali abriu para as pessoas abrir, porque Roma, durante
6 dias, quase 7, ardeu em chamas. Começou na Suburra, que era uma favela que tinha ali perto do Coliseu, e foi queimando tudo. E ele matou, ele perseguiu os cristãos, matou vários cristãos, né? Inclusive Pedro, nesse período, acho que morreu por ali, porque estava por lá. Porque os cristãos foram acusados de botar fogo em Roma. Porque tinha uma crença entre eles de que Jesus voltaria pelo fogo. Tá E explicado. provavelmente, quando eles viram a cidade, porque foi um acidente, provavelmente, as casas eram de 2 andares, né? Eram umas Sim. favelas, uns negócios, e faziam comida no chão e tinha muita madeira e pegou fogo, foi pegando fogo tudo. E era verão, né? Sim, Período. imagina, não. E aí, sem chuva. provavelmente eles seco. ajudaram a Jesus vir, né? E atearam e aí foram acusados. E depois teve aquele horror, né? Aquelas matanças que Nero fez lá no circo de Calígula, né? Crucificou, queimou vivo, vestiu as crianças de ovelhinha e botou para os leões pegar. Teve muita coisa difícil, né? E daí foi horrível, né? Mas ele fez benfeitorias também para Roma. Só para dizer assim um detalhe, né? Então assim, tem muita coisa da história que é mal estudada e mal explicada. Entendeu? Voltou com uma bagagem enorme de lá. Sim. Daí um dia eu fui dar uma palestra e disse que os cristãos não moravam nas catacumbas e que Nero não botou fogo em Roma. Sim, né? Mas daí eu escrevi um livro falando, pois agora vai ter que rever, porque isso aí já tá errado. Mas é isso, eu acho que a história é isso, né? Ela vai sendo não reescrita, vai sendo descoberta como realmente foi a coisa, né? E então, aí o senhor fez o doutorado lá. Fiz doutorado em arqueologia, voltado sempre para as técnicas das pinturas nas catacumbas, eu fiz. Olha! E o museu veio depois disso? Veio depois, o museu, eles estavam me esperando para eu organizar, já tinha o prédio ali da editora, que a editora já tinha se mudado em 98, lá para o Desvio Rio, aquele prédio foi todo readaptado para museu, ação social e coisa e tal, né? Daí, então, eu cheguei ali, estava um canteiro de obras. E aí era eu e um seminarista lá, vamos inaugurar de qualquer jeito em dezembro de 2000, porque é uma data, né? Daí conseguimos inaugurar ao menos a sala de exposições, né? 2000 foi 2006 de dezembro de 2000, agora vai fazer 25 anos. 25 anos que eu estou ali, né? E sempre conseguiu manter, então, os teus estudos sempre com a religião. Continuei pintando ícones, restaurando, estudei muito, depois que voltei ao Brasil, estudei mais ainda, conservação e restauro de documentos e livros antigos, que eu faço isso hoje. Trabalhei muito com restauração de telas, em pintura a óleo. Faço para a comunidade também. Faço para particulares, faço para o museu. A gente não restaura geralmente os objetos, deixa com as marcas do tempo como ele está, só faz um trabalho de conservação para não deteriorar mais do que está. Porque a peça de museu tem que ser como ela chegou, com as marcas, faltando o dedo. É aqui que ela chegou. Então, a história dela está aqui, né? Então, assim, para particulares, eu restaurei e para igrejas, muita imaginária, que a gente chama imagens de madeira, de gesso. Restaurei muitas pinturas a óleo também, telas de famílias aqui de Caxias. Só que agora não faço mais, porque me intoxiquei um pouco com solventes, né? Então, agora eu me dedico ao restauro de papel, livros antigos. Tenho meu grupo de cada 15 dias de oficinas de encadernação e restauro de livros. Olha que no meu legal. ateliê. Eu ensino desenho e pintura, tenho meus alunos também. E eu faço meu trabalho de iconografia e sou diretor do museu. Então, atendo também ao museu. Nossa! Final de semana complexo. Ajudo na paróquia a rezar missa nas comunidades de periferia da paróquia, das capelas que a gente chama, das comunidades. Eu acho interessante a maneira, o bestiário, como é que começou a aparecer? No olhar para as pessoas e perceber o que tinha ali dentro, desenvolver. Como é que é isso, Frei Celso? É aquela questão, assim, que é um tema que eu trabalho, eu pinto ícones. O ícone é uma pintura sacra para contemplação, para oração, é simbólica, é estilizada, né? Tudo é uma teologia visual, ponto. Tá? Mas certinho, você tem que obedecer os cânones, não pode deturpar, não pode acrescentar nada. Não pode nem assinar, tá? Mas eu gosto disso. Mas eu queria ficar mais livre, né? E aquele ano que eu fui para Porto Alegre, em 1988,
Eu fiz um processo com uma artista, a Eliane Santos Rocha, uma amada, uma querida, minha amiga, minha irmã, que é a busca das imagens do inconsciente. Olha, que É um profundo. processo Uau! com muita leitura, Aham. com muita fundamentação, muito estudo com a Nise Silveira, a teoria dela, a simbologia, o Jung, né, por ali foi, né? E daí exercícios, coisa, desenho cego, desenho... É um monte de... Pra tirar de dentro de mim essas coisas. E apareceu tudo. Os pássaros, as cobras, as galinhas, os bichos, os monstros, tiro tudo pra fora. E daí, quando eu fui pra Itália, então eu deixei um pouco isso de lado. Aham. Mas depois, quando eu voltei, retomei com toda a força. E daí assim, eu continuo fazendo. E daí eu me baseei nos bestiários medievais. O que é os bestiários? Na Idade Média, existia muito controle da igreja. Fato. Fato. Tu não podia dizer o que tu queria, tu não podia desenvolver novas teorias. Mas os monges miniaturistas que faziam as iluminuras, porque sentiam o texto escrito e tinha uma imagem que era todo o texto, o conteúdo. Então, quem não sabia ler a escrita, lia a imagem. O que esses miniaturistas, esses monges, esses que faziam as miniaturas, o que eles faziam? Eles faziam as notas marginais. Aqui está bem bonito, aqui uma cena da Anunciação. Ao redor cheio de arabesco, não sei o que lá. Lá embaixo, escondido, tem um macaco dando aula para um não sei o que lá. Lá tem um burro vestido de bispo numa procissão. Lá tem não sei o que. Eram as notas marginais. Eles faziam uma crítica social utilizando as imagens dos animais nesses arabescos entrelaçados, uma crítica social, chamando e só percebia quem olhava atentamente. Porque fazia parte daqueles arabescos decorativos que todo mundo diz, lá não tem nada, eu quero olhar aqui a imagem da Anunciação aqui. Ó. Olha que interessante, né? E daí eu me baseei muito nisso, né? Estudei muito essa questão. Daí eu disse assim, bom, eles faziam uma crítica velada, eu vou fazer uma crítica aberta. Eu vou, aquilo que, daí eles estavam falando de pessoas que eles identificavam com animais, com todo o respeito aos animais, né? Mas Tá bom. era uma procissão de coelhos também, todos vestidos com a roupa né? Umas coisas assim. Daí o significado daquilo, que está por trás daquilo. Então, comecei a estudar. Daí eu comecei a trazer para hoje e fazer meus bestiários de hoje. Nossa, que profundo. Falando das pessoas, né? Conhecendo pessoas porque assim, comuns, quando tu diz fulano é uma cobra, Sim. está usando bestiário. Aquele lá é um cavalo, está usando a imagem do cavalo, que ele é violento, que ele né, assim. Então a gente usa no dia a dia e não se dá conta, porque essa é uma linguagem uma linguagem simbólica para falar daquilo que está dentro do ser humano. Nossa, que profundo. E aí assim e é engraçado como tu vai fazendo, por exemplo, aqui eu queria não sei se eu mostro para lá, por exemplo, isso aqui, ó, uma pintura encáustica, abstrata. Então, por exemplo, eu posso pegar isso aqui e começar a olhar, eu começo a enxergar figuras de animais aqui. E eu vou incidindo e vou desenhando, vou puxando elas para fora. Eu tenho vários assim. Esse aqui eu fiz só isso, porque eu achei que era bonito assim, né? Lindo, então, uma explosão, uma coisa que não tem controle, uma coisa que está se movimentando o tempo todo, né? Então ali eu tenho lá uns outros que eu fiz isso aqui, depois eu peguei e achei os bichos ali. É eu que vejo, porque elas estão dentro de mim, de certa forma. E eu boto elas para fora através daquela mancha que está ali. Nossa. Dentro de ti e dentro das outras pessoas também. E a gente não tem que ter medo dos monstros, dos animais que a gente tem. Porque tem 2 livros, agora não me lembro o autor, eu devia ter trazido. Os Animais Interiores. Eu tenho lá, Neuza, eu vou te mostrar. Agora não me lembro, porque até eu mostrei para uma menina que estuda isso outro dia. Os animais interiores, os rastejantes e os que voam. Olha. Então, é significativo, é das simbologias que a gente pode usar. A gente não tem que ter medo dos bichos que estão, a gente tem que dialogar com eles, botar eles para fora através da poesia, da escrita, do desenho, da pintura. A gente é completo quando a gente tem eles também. Com certeza. Cada um ocupa uma parte, cada um tem que ser... Exatamente. Poxa. Então é isso. Então, assim, fulano é manso como uma pomba.
Tá tudo dito ali, né? Mas ele tem que ter também um cavalo para equilibrar. Tem a águia também, tem o gavião. Perfeito, Tem o gavião, perfeito. tem tudo isso aí. Né? E a irmã? Ela continuou nas esculturas? Não, a minha irmã, assim, ó, a Conceição querida, ela casou e foi morar em Soledade, né? E a mãe não queria que ela casasse, a mãe não aprovava. A mãe dizia, tu tem que ser independente. Casou, se apaixonou, tá. O que ela foi fazer? Foi dar aula, trabalhar na Secretaria de Educação e não pintou mais, não desenhou mais. Olha, mas foi a pessoa que O instrumento. Não desenhou mais. é... Agora ela tem um filho, o marido morreu, ela cuida do filho, o filho tem problemas. Então, assim, mas sempre que eu podia, quando as minhas exposições que eu fazia, eu sempre buscava ela para ela vir participar das minhas exposições, na abertura e coisa e tal. De alguma forma foi ela que foi ela que mexeu lá com deu o start, assim, uma coisa lá mesmo. Legal, ela estimulou. E olhando assim, hoje, assim, né, tua história de religioso e também, né, desenvolvendo toda essa parte artística, foi difícil manter as duas? Foi no início, foi difícil de equilibrar, porque tinha conflito, sempre tem conflitos, né? Tu claro. tem que buscar tu tem que dialogar não tem que negar o conflito, tu tem que dialogar com o conflito e aprender com ele. O conflito te faz crescer. E crises também, né? Teve um tempo que eu estava a fim de sair da ordem, né? Uhum. Tive um tempo também que eu tive eu era padre novo, né? Estava morando lá no bairro com esses estudantes. Mas era coisa que tu tem, a sorte que tu encontra um freio, um conselheiro espiritual, um diretor que te ouve e que te diz, não, isso é assim, assado, vai passar, tu tem valor, isso aqui tu já conquistou e vai em frente, né? Então tem esses conflitos, sempre teve, sempre terá. O museu, quantos conflitos eu tive, até com os chefes, com os superiores, que eu penso de um jeito, eles pensam de outro. Mas isso é normal no ser humano. A gente não tem que temer, a gente cresce muito com isso. Uhum. Então eu sempre procurei tratar da melhor forma. Às vezes no início a gente fica com raiva, a gente perde o sono, a gente quer chutar o balde, né? Sim. Mas isso é reação normal, eu acho assim. Uhum. Então, mas eu sempre procurei depois direcionar e dizer, não, tem que ser assim, vai ser assim. E tem que ter um jogo de cintura, tem que né? ter, pra tem que ter, conseguir ir levando o que a gente gosta, o que a gente precisa Exatamente, fazer. o que precisa ser feito, o que é o certo, e aquilo que os outros opinam Também. sem ter conhecimento, né? Também. Eu digo assim, aí tem uma expressão que os parcos de aldeia, né? Parco de aldeia, o Bernanou escreveu um livro. Parco de aldeia. Tem um outro dele também, Sob o Sol de Satã, que é mais ou menos a mesma coisa. Daí então assim, ele diz assim, ó, ele é assim, um cara que fez a teologia, estudou, se ordenou e nunca mais pegou um livro. Ele vai lá pro interior do interior, ele reza a missa, é piedoso, ele confessa, ele faz enterro, batizado, mas nada mais. Não faz mais. Mas ele acha que ele pode dar opinião em tudo. E ele entende de tudo. Inclusive de museu, né? Boa, Frei Celso. Inclusive de museu, né? Agora, eu que estudei, que estou dentro, que sei o que... Eu não, porque o museu tem que ser assim, assado, porque isso aí não dá. Mas vai ler um livro, vai atender teus fiéis lá, né? Assim, porque daí entendeu? Entendi. Uhum. E o senhor estuda muito, pelo visto. Muito, e continuo, né? E não só nessa área, porque o seu conhecimento, eu tô vendo livros, eu tô lendo outro livro. Na história, né? Mas assim, ó, mas eu acho que é isso. E também, vocês, por exemplo, também. A Neuza é psicóloga, você é... Advogada. Tá. Então, tu estudou. Então, eu não posso chegar e dizer, tu tem que resolver esse processo assim, assado, tu tem que tratar esse paciente. Não. Cada um na sua área. Se ela quiser pedir uma opinião religiosa, eu posso dizer o que eu... Mas não, ela que tem a palavra, não sou eu. Eu não estudei psicologia, eu não estudei advocacia, direito. E o senhor acha que, de alguma forma, a arqueologia, tudo isso influenciou na tua vida religiosa? O senhor consegue ver de uma forma diferente quem lhe procura, alguma coisa? Sim. Desmistificou muito o cristianismo. Principalmente o primitivo. Eu achei legal que o senhor contou. Desmistificou o cristianismo primitivo. Eles eram perseguidos, sim, mas eles não eram muito santinhos, não, também, viu? Entendi. E depois, quando Constantino deu liberdade de culto, eles começaram a dominar tudo, e depois não aceitaram mais os cultos romanos, começaram a perseguir, queimar os templos, destruir os cristãos fizeram as deles também, entendeu?
Então, assim, não é? Então, desmistificou e a minha fé amadureceu mais. Amadureceu. Amadureceu, ficou... Não a fé racional, porque a fé também tem um lado da fé que é racional. Sim. Que tu tem que pensar, refletir, questionar, duvidar. Sabe? Não é, acredito em tudo. Não, não acredite em tudo, não. Acredite naquilo que tu consegue também provar, que tu consegue ver que é uma coisa coerente, que é uma coisa sensata, que é uma coisa que é uma referência. Mas não acredite assim em tudo, não. Olha que lição bonita. Nossa, muito profundo, adorei. Meu Deus. Não, Frei Celso é especial. E a Bíblia também, a Bíblia, tudo o que está na Bíblia não é tudo palavra de Deus, não. É palavra humana, Deus se manifestando na palavra humana. Porque Deus disse, não, Deus não disse, porque Deus não fala. Ele fala conosco de outra maneira, na intuição, no pensamento, no espírito. Mas ele não disse isso aqui. Vai lá ler o Antigo Testamento. Vamos destruir nossos inimigos, tomar conta da terra, porque ele nos prometeu. Isso é tu que botou na cabeça? Então, não pode sobrar nenhuma criança, tem que matar todos. Olha lá o Josué. As interpretações são E daí, dúbias, daí eu pego isso e trago para hoje? Não, porque é uma história de um povo. Tem, nesse entre meio, o sentimento desse povo, que é o povo de Israel, que não é o mesmo povo de Israel de hoje. O povo de Israel da Bíblia é uma coisa, o Estado de Israel é outra, e o pessoal confunde tudo. Por isso tem cristão idolatrando o Estado de Israel hoje e evangélico defendendo Israel. Não, é outra coisa. Israel do Antigo Testamento é uma coisa. É uma experiência de fé no meio daquelas lutas, guerras e sofrimentos. E eles sentiam a presença de Deus, sentiam que eles eram um povo escolhido, como tantos outros sentiam também que Deus os escolheu, e no entanto, né? Então assim, é uma experiência. Por isso que eu não posso dizer que a Bíblia é tudo palavra de Deus, é relato humano. O Gênesis, Adão e Eva nunca existiu, vamos deixar bem claro. É uma simbologia para falar do homem e da mulher, das atitudes do homem e da mulher. Do bem e do mal. Do bem e do mal, das escolhas, da responsabilidade, do irmão que mata o irmão. Por inveja, por ciúmes, Caim mata Abel, simbologia do ser humano. Todo homem é Adão, toda mulher é Eva. Para se olhar para as nossas fragilidades e falhas. Mas claro, mas para que foi escrito o Gênesis? Que foi escrito bem depois do Pentateuco, né? Não é o primeiro livro da Bíblia, foi escrito bem depois. Era a partir de mitos babilônicos, mitos da criação. Mitos. O que é um mito? O mito é um relato simbólico religioso para tu pensar a realidade humana. Mas não é simbólico. Então, quando Deus diz que Deus criou o mundo em 7 dias e no sétimo descansou, é porque ele já tinha a semana de 7 dias, entendeu? E porque um dia para Deus pode durar milhões, bilhões de anos, entendeu? Não estou negando que Deus criou. Estou dizendo o relato é simbólico religioso. Perfeito. Começa por aí. E aí não adianta pegar pedaços da Bíblia isolado e fundamentar a pena de morte, por exemplo. Ou fundamentar qualquer coisa para dar porretada nos outros. E tem gente que é especialista nisso, né? Usa os versículos da Bíblia isolados do contexto para dar porretada. Porque lá no versículo tal diz isso e tu tá te comportando assim. Não, né? Qual é o contexto desse versículo aí? Como é que foi dito antes, depois? O que tem? E aí eu uso isso aí para agredir os outros, para dizer que o outro é demônio, que o outro é mau, que o outro demoniza o outro usando versículos bíblicos. Frei isso é Celso, errado. Como é que tudo isso entra na sua arte? Entra ali, né? Naquelas imagens que eu produzo, né? Eu acho que não está separado de mim. Não. Nas minhas indignações. Aliás, eu estava... Agora eu tive a minha professora de cerâmica, a Daniela, tem um problema sério. O senhor continua ainda estudando. Cerâmica, escultura. Nós vamos parar por um tempo. Eu estava fazendo as máscaras agora, né? Olha! As máscaras bem... Esse é profundo também, né? Máscaras, né? Eu queria... Mas aí, como ela está doente, talvez a gente retome só em março, né? Ela ficou muito doente, ela rompeu aqui uma cartilagem, tanto amassar barro nela. Porque a cerâmica tem que amassar, tem que movimenta muito. Sim. Então eu parei. Mas as máscaras, por exemplo... Eu acho que também fala muito do ser humano, né? Sim, nós usamos máscaras. Verdade. Qual eu vou sair hoje? E Deus também tem as suas máscaras, né? Sim. Tem o Campbell, que tem um livro sobre as máscaras de Deus que vale a pena ler. Uau! E nós temos as nossas, né? Porque dependendo de onde a gente vai, a gente sempre usa uma máscara, porque a gente não pode parecer o que a gente é. É aquela história também. Eu tenho que estar sempre sorrindo.
Eu tenho que estar sempre... Se eu aparecer na coluna social, eu tenho que estar rindo, feliz, porque não posso estar triste, né? Não, claro, fica engraçado fazer uma foto triste. Mas assim, ó, essa história também da euforia perpétua, que eu falo também no meu vídeo, aquele que eu fiz, tem que estar sempre feliz, com um sorriso na boca, porque se eu não for feliz, eu sou um derrotado, né? Não, tu tem que estar triste, tem que estar indignado, tá? Mas a gente bota a máscara, porque lá eu não posso, né? Eu vou na igreja, eu tenho que parecer que eu sou muito piedoso, eu tenho que revirar os olhos, olhar para cima, fazer assim. Depois bota o pé para fora e sai chutando cachorro. É verdade, eu concordo com isso. Isso aí sempre existiu. É verdade. Como é que é isso, gente? Ou vai lá e fica verdade. assim, fica olhando lá pro rabo do olho. Por isso que tem gente que não gosta de, muitas vezes, participar de missas, de coisas, cerimônias, porque tem um pouco de hipocrisia também, tem um pouco né? Tem gente boa que vai, não tô negando, tem gente que... Eu vou, quando eu celebro lá na comunidade pobrezinha lá, que vai aquelas senhoras faxineiras, mãe de família, eu adoro. Elas estão lá prestando atenção, estão lá assim, sabe? E vem te cumprimentar, estão lá assim, 20, 25 pessoas, mas eu me sinto como se estivesse numa catedral cheia. Porque aquelas pessoas, eu estou em contato com elas, estou me sentindo uma conexão, sabe? Não é quantidade. Você vem numa igreja cheia, numa catedral, numa Imaculada Conceição, cheia de gente. Tem um lá olhando o celular, tem um lá distraído, tem um olhando para o lado, sabe, assim, tá lá. Depois sai dali e vai embora. E daí. Por isso que as pessoas não gostam da igreja, ir na igreja vazia, em silêncio, ficar lá e fazer sua oração. É o significado. E termômetro, eu digo assim, de repente alguém pode vir me chamar a atenção, né? Para mim, missa cheia não é termômetro de fé, de religião. Que a pessoa é cristã, que tem muito cristão. Para mim não é. O que é? Que é o coração, o amor que tem no coração. Isso é o termômetro se tu é cristão ou não. É como tu trata os outros, como tu dirige no trânsito. Ser cristão é o tempo todo. É o tempo todo. Como tu dirige, como tu trata o teu cliente, como tu recebe, como tu ajuda ele. Com amor. Tu quer ajudar, tu tá aí para isso, tu é um profissional. Como que um médico atende, ele é cristão, como é que ele atende um paciente? Isso fica visível no dia a dia. Isso fica visível. Aí vai dizer, eu fui coroinha do Padre N, porque não sei o quê. Mas o teu comportamento, tu faz arminha, tu faz não sei o quê. Como é que é isso? Como é que combina isso com ser cristão? Tu diz que aquele lá é vagabundo, que morador de rua não presta, que não sei o quê. Sim, são pessoas que estão ali na fragilidade, a gente tem que dar olhar para elas também. Elas não são invisíveis. Tá, agora eu vou julgar, não sei a história dela. Não julgo, não sei a história dela. Um dia tinha um na frente do convento assim... Ai, Frei, eu vou ser sincero, eu quero um dinheirinho. Mas para que tu quer? Para tomar uma cachaçinha, porque eu não aguento. Eu tenho dinheiro. Valeu a pena, ele foi sincero. Mas aí eu vou julgar, eu sei o que ele passou para estar naquela condição que ele está. Sim. É verdade. Eu sei, eu sou Deus, não sou. É verdade. E eu me sento ali do lado dele para ouvir a história dele. Não, né? Então não julgo. Nossa, a pressa está presente e ela faz atropelar. Eu acho que é o amor. Se tiver amor no coração, tu é cristão. Mesmo que não seja, sei lá. Então, aí é que nasce o bestiário, então, exatamente, nessas observações. Nessas observações todas aí, né? Sim, sim. Mas eu acho que o termômetro é o amor. Quem ama não peca, diz Santo Agostinho. Mas no sentido assim, ó, quem ama não peca, quem não julga, quem não condena, quem estende a mão, quem tem compaixão, quem tem misericórdia, não peca. Nossa, profundo isso. Não peca, não pode pecar. Agora, se eu odeio, se eu desejo mal, se eu não perdoo, se eu julgo, e eu digo que eu sou cristão, vou na missa todos os domingos, tem alguma coisa errada. Se eu vibro nessa energia mais densa, mais pesada. Eu acho que as pessoas tinham que pensar, refletir um pouquinho mais. Daí eu pergunto, quantos minutos por dia tu dedica a tua, nem vou dizer oração, meditação, o encontro contigo mesmo? Faça essa experiência 10 minutos por dia contigo mesmo. Celular desligado, na penumbra do quarto, deita na cama ou senta e pensa em você, nas suas atitudes, no teu ser. Faça isso. Refletindo. Não quer chamar isso de oração? Não chame.
Quer chamar de oração? Pode rezar uma forma, pode ler um texto do Evangelho, pode se confrontar com isso, se tu é cristão, se tu é de outra religião, se tu é Hare Krishna, se tu é, sei lá, muçulmano, entende? Não importa, que a espiritualidade tem que te tornar melhor, porque é uma grande questão essa. O que a tua espiritualidade que tu cultiva te faz ser melhor e te faz feliz? Essa espiritualidade? E para onde ela te leva? E para onde te leva, exatamente, Deus, para onde te leva. Então assim, eu digo assim, ó, se você foi na missa, prestou atenção, comungou, você tem que sair dali diferente. Você tem que estar ali transformado em alguma coisa. Se você sair dali igual, foi inútil, foi perda de tempo. Profundo. E o senhor, pelo que eu vi, se lhe convidarem para ir em qualquer local... No terreiro de Candomblé eu vou. Eu ia dizer. No centro espírita eu vou. Uma não loja tem maçônica, problema. Eu vou, já fui. Não tem problema nenhum. Sou convidado como ser humano. Vou lá dizer o que eu penso. Não vou lá dizer o que as pessoas querem ouvir, vou dizer o que eu penso. Perfeito. Nesse sentido eu vou. Né? Me convida, eu vou. Não tem problema nenhum. Se for possível, eu vou. E olhando assim, né, de toda essa trajetória, o que foi a parte mais difícil? Qual foi o momento mais difícil? O momento mais difícil? Teve muitos momentos difíceis, né? Teve um momento difícil quando eu tive que ir para São José do Norte. Uma cultura totalmente portuguesa. Daí tu me diz, onde é que é São José do Norte? É do outro lado de Rio Grande. Eu chego lá, não conhecia nada, de mala e cuia, com todas as minhas malas, e da rodoviária até lá, pegar um táxi, lá a barca, esperar. Era tudo estranho, diferente, a fisionomia das pessoas, era tudo, daí eu atravessei, cheguei lá, não vou fazer nome, mas o outro freio que estava lá não foi nem me esperar, me ajudar a trazer lá na barca. Tive que carregar sozinho as malas. Completamente Bati sozinho. na porta, estava dormindo. Eu tinha avisado que eu ia. Pouco caso. Me recebeu assim com uma indiferença. Depois foi difícil conviver com ele, porque ele não dialogava. Esse primeiro ano de pastoral. Mas o que eu fiz? Eu comecei a visitar as pessoas. E comecei a fazer amizade, porque o português lá tem muitos portugueses e afrodescendentes, né? Então eu visitava, tomava café, eu ia na porta da igreja, recebia, comecei a ficar amigo. E daí eles começaram a vir. E aí fiz muitas amizades, eu deixei muitos irmãos e muitos pais e muitas mães lá. Olha que lindo! Porque eu sempre digo assim, ó, aonde eu fui, mesmo que eu encontrei dificuldade, eu sempre encontrei pais, mães, irmãos, daquilo que Jesus fala, né, no Evangelho. Quem é meu pai? Teu pai e tua mãe estão aí. Não, tua mãe e teus irmãos estão aí fora. E Jesus pergunta, quem é meu pai, quem é minha mãe, quem é meus irmãos? São aqueles que fazem a vontade de Deus. Todos. Então, aí, em qualquer lugar que eu for, eu tenho pai, tenho mãe, tenho irmãos. Não são mais os laços de sangue que contam. Sim. Aliás, os laços de sangue, hoje em dia, estão bem complicados. Porque a gente praticamente nem se comunica mais entre familiares. Ou quando se comunica para brigar. Então, assim, eu me dou bem. Tenho irmãos aqui, tenho irmãs, tenho pais, tenho mães. Então, a gente tem muitos pais e muitas mães. E nesse momento de dificuldade, eles vinham ao encontro, né? O familiar está onde o coração está. Exatamente. Né? A tua família é extensa, grande, né? Então, assim, tive um momento. Esse foi um momento para me adaptar lá. E a gente ia para os interiores, nós não tinha carro, nós ia de ônibus. Às vezes o ônibus atolava, não tinha estrada, não tinha telefone de manivela, lá na cidade só. Não tinha energia elétrica, agora tem tudo lá, tem estrada, tem asfalto. Mas na época eu fui... Foi um desafio, né? Tu ficava, te molhava. Uma vez fui levar o bispo para uma crisma e entrei tinha que passar, tinha tudo alagado, choveu, né? E a caminhoneta ficou e apagou lá dentro. Eu tive que sair no meio da chuva, caminhar uns quilômetros para achar um carro, para puxar, para tirar a gente, para ele chegar em tempo. Depois tinha que ir numa outra comunidade. Nossa. Teve mas eram coisas assim que tu fazia com amor, com gosto, e depois chegava no dia tu dormia. Desafios. Mas esse desafio foi lá. Depois também morar na Inserção, numa casinha de madeira, no meio de uma favela, foi difícil para mim, foi assim, sabe?
Depois me adaptar no Rio também, sempre tinha alguma coisa, mas eu sempre Sim. tentava superar. Encontrava pessoas que me ajudavam, sempre, sempre encontrei pessoas que estendiam a mão. Por isso que eu tenho que estender a mão também. Claro. Não Entendeu? se sentiu sozinho. Nunca me senti sozinho, né? Olha que lindo. E aquele trauma que nós falamos uma vez, posso dizer aqui, não tenho vergonha, de eu me sentir abandonado, porque quando a minha irmã veio me pegar, a mãe disse, pode ir, vai. Mas no fundo, inconsciente, eu queria que a mãe dissesse, não vai, fica aqui comigo. Mas isso aqui depois eu fui trabalhar depois dos 50 anos isso, né? Olha ali. E a gente assim, nem sabe, né? A gente nem sabe, é inconsciente. E não foi por mal que ela fez isso, foi Não. Pensando no teu bem. meu bem. Lá vai estar bem com a irmã, com o irmão, Isso com aí. a avó. Vai Então, assim, sair então a gente acolhido. tem que trabalhar essas questões da nossa... Nós temos que, cada um, resgatar a sua história também. E ver lá onde é que tem os pontos lá que não foi bem resolvido, dá para resolver depois. Dá para resgatar, dá para reintegrar. Olha que lição né? bonita. Entendeu? Maravilha, Frei Eu acho que a Celso. gente tem que... Qual é a tua história? Resgata a tua história de tudo que tu lembra, escreve. E depois tu vê que tem umas coisas que... Olha, por que eu reajo assim diante de tal situação? Porque lá, quando eu tinha 3 anos e meio, aconteceu isso. Isso aí. Não é culpa de ninguém. Você pode ter sido... Mas também vou perdoar esse passado, vou reintegrar e vou dizer, não, eu sou isso. Eu vivi isso, mas eu superei. Eu compreendi dessa maneira. Exatamente. É. Que legal. Então, acho que a história de vida de cada um é importante. A gente não pode passar uma borracha em cima. A gente tem que resgatar ela. Pra gente saber quem a gente é, de onde que a gente veio, para onde que a gente vai. Né? Mas eu, olhando assim a sua história, né, acompanho, né, como eu disse, há bastante tempo, eu assim, como, né, cristã, eu vejo que é difícil, normalmente, conseguir seguir num outro trabalho sendo religioso, né? Sim, sim. E o senhor conseguiu. Sim, tu tem que buscar o equilíbrio, porque eu tinha que continuar fazendo o trabalho de religioso. Rezando missa, batizando, mas eu tinha o meu outro lado, que se eu deixasse também eu ia me sentir muito frustrado. Mas isso conseguiu até mais do que isso buscar. Que é lindo. Ele Sim. conseguiu levar o trabalho para dentro da casa. Sim. E abrir a mente que ele poderia viajar, que ele poderia estudar. Sim. E isso eu achei... Se eu tivesse ficado acomodado, eu não teria saído do Rio Grande do Sul, né? Teria ficado aqui, estaria na paroquieta no interior. Perfeito. E eu acho que isso que é o diferencial, porque isso lhe trouxe conhecimento, estudo para o senhor trazer para a igreja. Eu acho que a minha ordem religiosa, Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, né, do Rio Grande do Sul, se tu tem um projeto e se tu tem fundamento, eles não negam, não te proíbem de estudar, de ir para frente, de dar murro em ponta de faca, eles não te proíbem. Eles até incentivam, mas tu tem que ter fundamento. E tu tem que mostrar que tu vai corresponder àquilo que eles vão investir em você, porque é um investimento econômico. Sim, claro. também, Imagina também, né? ir para a Itália estudar, tem que pagar os estudos, né? Não é de graça. Claro, nossa, Não, profundo. mas muito bom, muito bom. E assim, agora nós estamos chegando no final. Todo mundo que acompanha aqui o Pode Além, ele busca, né, as inspirações, e o senhor é uma inspiração, né, suas histórias. E que mensagem o senhor deixa para quem está, às vezes, também com essa questão de ter uma vida, mas ter um outro trabalho querer administrar dois trabalhos, enfrentar máscaras, saber colocar para fora. Eu vou dar uma mensagem que a minha mãe disse quando completou 90 anos. Viver é muito bom. E a vida não é melhor porque nós não a fazemos melhor. Nossa. A nossa inspiração é o Senhor, Frei Celso. Não me endeuses mais que eu sou pecador, né? Mas assim, mas eu nunca me esqueci na missa o que a minha mãe disse. Eu disse, mãe, nós estamos aqui. Eu rezei missa em casa para ela, né? Quando ela fez 90 anos lá em Uruguaiana. Ela tá morando já lá com meu irmão mais novo. E daí nós rezamos na sala com os vizinhos, né? Eu disse, mãe, eu expliquei a palavra de Deus. A senhora disse, dá uma mensagem para os seus filhos que estão aqui. E ela disse isso. Eu nunca me esqueci disso. Viver é muito bom. E a vida não é melhor porque a gente não faz ela melhor. Lindo. Nossa, perfeito. Então, assim, às vezes a gente tem que usar máscaras. É da convivência humana. A gente está, às vezes, num ambiente que a gente não concorda com ninguém quase que está ali. A gente tem que conviver. E a gente tem que ser a gente. Eles têm que saber que tu pensa diferente, que tu é o Celso,
que tu é a Neuza, que tu é a Ciane, que tu tem uma personalidade, tu tem o teu valor, eu tenho o meu valor, e nós não podemos querer botar todo mundo numa coisa, que é tudo a mesma coisa, que todo mundo é igual. Não. E a beleza da vida é essa, as diferenças, os modos de pensar, a riqueza de cada um para ser compartilhado. Eu acho que a gente tem que compartilhar a vida também. Conhecimento, vida, né? E arte, literatura, escrita, tudo compartilhar. Para ver se a gente vai acendendo luzes e vai semeando sementes. Sempre. Sementes boas. Que tipo de sementes eu semeio? Que tipo de palavras que eu digo? Né? Um monge budista, já está pensando. Não, pode. Um monge budista que deu esse menino, vou resumir bem, desde os 6 anos dançava flamenco com a mãe, aqui em Caxias. Foram embora para a Espanha. Ele conquistou os maiores prêmios. Com 25 anos estava no topo e sempre exigiam mais dele. Largou tudo, foi para o Sri Lanka e virou monge budista. 10 anos depois fez os votos, veio para Caxias. Ele fez uma palestra no museu. E ele fez coisas em comum do franciscanismo com o budismo. Olha que lindo. E aí o que eu vou falar são valores espirituais para qualquer religião. Dizer a verdade, não mentir, não matar, não roubar. Ele foi fazendo, né? Dizer a verdade, mas a verdade no momento certo. Tem momentos que é melhor não dizer a verdade, mas também não dizer a mentira. Ele fez uma lista de coisas. Não sei se eu te passei aquele... Eu vou te passar, Neuza, que é muito interessante. Ótimo. Que são valores comuns para qualquer ser humano. Ele disse, não importa se tem fé, se é ateu, se é religioso, se é não sei o quê, se é budista, é para todos isso aqui. É da convivência humana. Lindo. Entende? Então nós temos que ter esses valores, cultivar esses valores de convivência humana que são muito fundamentais. Bom. De respeito, de partilha, de compaixão, de perdão, etc. Muito bom, Frei Celso. Muito interessante, com certeza muita gente vai se nutrir dessas sementes que o senhor deixou aqui. Muito obrigada pela sua presença, foi muito importante tê-lo aqui. Obrigado, eu agradeço e eu acho que é uma oportunidade grande essa, foi de poder atingir mais pessoas, porque às vezes a gente não tem um microfone para falar para muitas, mas esse podcast vai para muitas pessoas. Exato. E se alguém quiser discordar de mim, pode discordar e pode dizer, olha, Frei Celso, eu não concordo com tal coisa, daí nós vamos dialogando. Isso aí. Eu quero agradecer mesmo, interessantíssimo, e eu fico feliz em saber, né, que o senhor repensou muita coisa e amadureceu, como o senhor disse, né? Como pessoas em profissão. E obrigada por aceitar estar conosco. Eu que agradeço. Hoje. E a gente estamos vivos e estamos em frente, e estamos sempre crescendo e amadurecendo e melhorando a vida, e tornando a vida melhor, né? Isso perfeito. Aí. Então a gente encerra hoje o episódio com o Frei Celso. A gente quer te convidar para compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, curtir, comentar, e a gente também te aguarda nos próximos episódios. Acompanhe a TV Serra Farroupilha pelos canais 26 e 526 da NET Claro, no Facebook TV Serra Farroupilha, no canal do YouTube TV Serra Farroupilha e pelo nosso site www.tvserra.tv.